pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre a famosa regra dos terços. Para quem não sabe, a regra dos terços é uma regra que auxilia a técnica do enquadramento, da proporção do quadro, da distribuição do quadro. Então, por exemplo, essa técnica, ela divide o quadro numa espécie de jogo da velha, com uma linha, aliás, duas linhas verticais e duas linhas horizontais. Por quê? Quem tiver interesse pode ler bastante sobre isso em livros sobre fotografia e etc, ou ver vídeos na internet, tutoriais e tal. Mas basicamente existe a proporção áurea de Fibonacci, que ela analisou na natureza várias proporções equivalentes, digamos. Ela estuda que essas proporções se repetem de várias formas e que nós estamos acostumados, evoluímos a nos identificar com essas proporções áureas. Na regra dos terços, que dialoga com essa proporção áurea, dentro desse jogo da velha de duas linhas verticais e duas linhas horizontais, vão ter 4 pontos que são chamados Golden Points, ou os pontos de interesse. Nesses pontos, sugere-se que nessa regra que sejam enquadrados os objetos principais, ou o foco principal do enquadramento de vocês. Então vamos pegar, por exemplo, aqui o enquadramento desse quadro aqui, desse plano que eu fiz para esse vídeo, para essa videoaula. Então, basicamente sou eu em frente à câmera, mas se vocês repararem, o meu olho ele está bem em cima de um dos pontos de interesse. Eu também estou em cima de 2 desses pontos de interesse. E esses outros 2 pontos de interesse, eles envolvem o contexto, né? No caso aqui, o meu ambiente de trabalho, que tem a ver com audiovisual e tal. Então, a ideia é que sempre vocês utilizem esses pontos para enquadrar os objetos principais. Aí vai de cada um. Se eu quiser utilizar o ponto de baixo, o ponto de cima, o ponto da esquerda, o ponto da direita, se eu quiser centralizar nos pontos, se eu quiser, enfim. A ideia é que utilizem-se os pontos de interesse, os Golden Points, para centralizar as coisas mais importantes do seu plano. Outras questões que envolvem essa proporção áurea, a regra do terço, é o seguinte. Teoricamente, o nosso olho ele vai ler a imagem como se fosse um jogo da velha, numa diagonal, começando de um ponto ao outro, ou de cima para baixo, ou de um lado para o outro. Isso é uma tendência, tá? Não é absoluto. Então, a tendência é, coloquei meu olho numa imagem, eu vou começar a ler aquela imagem, consciente ou inconscientemente, numa dessas direções. Que mais que o olho também vai buscar primeiramente? Os locais mais iluminados do plano. Então, por exemplo, esse plano aqui, o meu olho colocaria, rapidamente se eu colocar o olho nessa imagem, eu vou começar por essa região aqui mais clara e descer provavelmente para cá, que também está claro, e ir para cá e tal. Então, isso é uma tendência. Outra coisa que também atrai o olhar é a coloração. Então, a luz, em primeiro lugar, seguindo esses sentidos, e a coloração, onde tem mais cor, onde chama mais atenção, né? Lembrando que é muito importante que o nosso objeto principal, aqui se vocês podem reparar, mas esse fundo está estourado. Sim, está estourado. Como isso aqui não é uma grande produção, né, é uma coisa otimizada, então eu montei a câmera rapidamente e me preocupei só com o mais importante. O que é o mais importante nesse plano aqui de videoaula? Sou eu, porque vocês precisam me enxergar, entender a minha expressão, para conseguir entender melhor o que eu estou tentando comunicar para vocês. Então é importante que a luz esteja natural, esteja equilibrada, principalmente no meu rosto ou em mim, que sou o objeto principal desse plano aqui. Então aquela janela ela é secundária. Claro que se eu conseguisse colocar ela com uma intensidade de luz mais parelha com o meu rosto, legal também, né? Ou até mais subexposta ainda, porque o que tem que estar mais exposto é o objeto principal, né? Para chamar a atenção, seguindo esses princípios, né? Então é isso, pessoal. A regra dos terços, de forma simples, é uma ferramenta muito útil e simples, porque ela te diz assim, ó,
coloca os teus objetos principais, seja uma fotografia ou um enquadramento de vídeo, nos pontos de interesse, que são esses 4 pontos aqui. E respeita também essas proporções, né? Tu pode colocar o teu objeto bem centralizado nesses pontos de interesse, ou tu pode colocar num desses pontos de interesse, ou uma coisa num ponto de interesse e outra coisa em outro. Enfim, vai daí da criatividade de cada fotógrafo, ou diretor de fotografia, ou pessoa que esteja realizando esse plano, tá? Então fica aí a dica, regra dos terços, para as pessoas que gostaram e se interessarem mais, busquem mais informações sobre isso. Existem muitos filmes, muitos livros e até documentários, filmes, tutoriais, vídeos sobre essa questão da regra dos terços, onde vocês vão conseguir aprofundar um pouco mais esse conteúdo. Valeu, pessoal, até a próxima.